Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre não sei que horas vocês vão estar assistindo esse programa, mas sejam muito bem-vindos ao programa A Embaixadora. Estamos já no nosso 9º episódio. Bora, time! Olha, primeiro quero agradecer a todos vocês que tenham acompanhado todos esses episódios, aí têm dado feedback. Já pedi aquela coisa, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Toda quinta-feira estaremos aqui com um novo episódio. E claro, sigam a gente na nossa rede social, que eu já sei que vão colocar aqui embaixo, ó, o arroba a Embaixadora Milene Domingues. Então já siga lá, já manda pra geral, ativa o sininho e bora pro jogo. Hoje, vamos trazer uma pessoa, não, ela já tá aqui, né, minha gente? Uma pessoa, eu até brinquei, eu amo futebol feminino, mas esse cara... ele consegue me superar. E olha que é difícil, hein? Então, seja muito bem-vindo, Rafa! Você tá bem, craque? Tô bem. O Rafa, ele é apaixonado pelo futebol há muitos anos, futebol feminino no caso, né, gente? Porque futebol todos nós somos aí, mas ser apaixonado pelo futebol feminino, na minha opinião, e se eu estiver errada, você já me dá um carrinho aqui e fala... que você tem que levar a paixão muito mais forte. Sim. Porque o futebol você consegue acompanhar em qualquer momento, está o tempo inteiro lá estampado na tua cara, por redes sociais, por jornal e tal. O futebol feminino a gente precisa buscar, e muito, e cada vez menos, graças a Deus, mas por causa de pessoas como você, Rafa. Então, desde já, a nossa gratidão aqui do futebol feminino. Seja muito bem-vindo, obrigada de estar aqui conosco. O Rafa está acostumado a fazer perguntas. Hoje eu quero que ele responda. Hoje vai ser um desafio. Então, bem-vindo, Rafa, e gratidão, porque o seu trabalho ajuda e muito a nossa modalidade. Obrigado a todo mundo também que está acompanhando, obrigado pelo convite. É isso, né? O futebol feminino toma conta da gente de tal maneira, né? E a gente se envolve e tudo mais. Eu costumo falar que quem trabalha com futebol feminino não fala só de futebol. Fala de uma série de fatores que envolvem sociedade, tudo que culmina ali na mulher jogando bola. E hoje, graças à minha equipe também, né? A gente está conseguindo divulgar aí a modalidade, ser um dos canais de divulgação da modalidade entre tantos. E a gente espera continuar, né? Por favor. Divulgando cada vez mais. Agora já somos a palavra, né? Já somos uma rede aqui falando do futebol feminino. E de onde vem essa paixão? Loucura isso, porque acho que eu sempre gostei, né? Mas quando moleque eu gostava de futebol, então assistia tudo e tudo mesmo, né? Inclusive futebol feminino. Às vezes quando passava aqueles jogos que tinham no Ibirapuera. Sim, né? eu já joguei esse jogo. Você já jogou? Faz anos, hein, Rafa? Tô revelando a minha idade. Não, a gente plenos, somos plenos, Exato. assim. Exato. A idade é só cronológica. Exatamente. Isso. Nada mais do que isso. E aí eu fui me ligando um pouco mais quando teve algumas notícias sobre a Copa de 99, porque eu achava interessante o fato, né, de que o futebol também tivesse a massividade que tem o futebol masculino, pelo menos naquele contexto daquela Copa. Depois eu vi na realidade que não era bem assim, e aí eu fui eu lembro da Copa de 2003 também, raramente que alguns jogos foram transmitidos na época. Mas assim, as lembranças que eu tenho boas mesmo assim são de 2006 em diante. 2007 teve a Copa, de fato, que a gente acompanhou, que o Brasil perdeu na final, depois teve a Olimpíada. E aí eu lembro que em 2009 eu já começava a procurar coisa fora do país, né? Então, entender um pouco mais sobre se tinha Liga dos Campeões, se tinha outras ligas. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais, assim, com muita dificuldade. E aí eu lembro que em 2010, que já tinha o Orkut, eu procurava esses interesses, né? Então eu achava algumas pessoas que falavam sobre e tal. E aí em 2011 foi quando, depois da Copa, eu, assim, assisti muitos desses jogos. Chorei horrores quando o Brasil perdeu para os Estados Unidos, horrores. E aí eu vi que eu já estava entregue já. E na época eu tinha começado a fazer faculdade de jornalismo. E, assim, como todo mundo que gosta com esportes e trabalha com jornalismo, você pensa em falar sobre esporte, sobre futebol e tudo mais. E aí teve uma palestra, eu preciso achar o nome desse palestrante para agradecer para ele. Que ele vamos ajudar aí, galera, vamos já. Gente, eu vou procurar para agradecer para ele. Porque ele falava assim, cara, vocês jovens que estão entrando agora na faculdade de jornalismo, vocês amam tudo que é esporte, vocês querem abraçar tudo, ótimo, mas foquem em um, peguem um que vocês gostem e foquem. Aí deu clique. Que aí foi quando eu montei, acho que em agosto de 2011, até então Mundo Futebol Feminino, né? Que depois iria ser o Planeta Futebol Feminino. E aí, assim, a ideia era aglutinar
aquela comunidade ali, mas sem expectativa nenhuma, o pessoal começou a seguir. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, eu falei... Opa. Caramba, tem gente e que assim gosta. Foi indo. Tem gente que gosta. Assim, foi lentamente, né? Hoje a gente tá com quase 50.000, isso depois de 10, quase 11 anos. 12 esse ano, né? Vai fazer 12 esse ano. Mas ali a gente viu que tinha uma galera que acompanhava, então a gente começou a se aprofundar mais. E aí de 2007 pra cá que eu comecei a levar mais esse negócio como eu quero trabalhar com isso. Ainda que eu trabalhe com outras coisas, né? Mas eu quero trabalhar com isso. E aí hoje tem uma equipe, né? Que trabalha comigo, tem um pessoal que as meninas comentam, tem repórter. E a gente é um trabalho voluntário e a gente vai se revirando ali pra Por isso fazer que eu falei, produto. Rafa, sobre essa paixão ser maior. Porque chega um momento que, até falando com as atletas, chega um momento que você tem que escolher jogar futebol, ou você vai trabalhar para sustentar a sua casa, ou você vai estudar, porque isso não é considerado, não era considerado uma profissão. Então, tem momentos na adolescência, principalmente, que você tem que tomar outros caminhos, porque você não pode seguir com o que você ama, porque você não vai se sustentar com isso. Exato. Você precisa ter outras responsabilidades que o futebol não dá, seja dentro de campo, seja fora de campo. Exato. Teve algum momento... Você, antes de fazer a faculdade de jornalismo, você fazia o quê? Eu estudei música. Até os 24 anos eu... Não, eu tocava baixo. Eu tocava contrabaixo, cheguei a tocar na noite e tal. Antes disso, eu praticava esporte, então joguei vôlei até os 24 anos. Caramba! Quando eu era pirralho, eu fiz de tudo, assim, fiz futsal, aí fui pro campo, eu fiz judô, é do esporte, handball, eu adorava. E aí depois... E parou porque você estava me contando do joelho, né? Isso, eu tive uma lesão no joelho e também porque os caminhos, né, já estavam difíceis naquela época. E aí, depois da lesão, ali... E aí eu fui pra música, trabalhei durante muito tempo com a música. Inclusive, acho que até 2013, 2014 eu trabalhava muito com música, de produzir... E já tinha página, que era um hobby, né? E aí depois eu fui pro jornalismo, não concluí o jornalismo, mas... eu cheguei a trabalhar como repórter, setorista de times, e eu tive que trancar por causa disso, né? Era setorista do Santos, 2000 No masculino. No masculino, 2013 eu acho, 2013. E aí não dava para conciliar, né? Com a faculdade e tal, eu me mudei, fui morar em Santos nesse período, e aí eu acabei não concluindo. Só que nisso comecei a encavalar um trabalho atrás de outro, né? Então trabalhei com futebol, trabalhei como setorista de Fórmula 1, trabalhei como repórter olímpico, né? E nisso sempre acompanhando o futebol feminino, sempre produzindo conteúdo com o futebol feminino. Isso levando como paixão. Como paixão. E aí em 2007 teve a Euro feminina, né? 2017 teve a Euro feminina. Aí foi quando a gente fez uma cobertura do qual eu me dediquei àquilo mesmo. E a gente teve muita aceitação. Sim. Muita aceitação. E aí a gente foi crescendo um pouquinho. Aí em 2019, né? Como tudo no futebol feminino, teve o boom depois da Copa. E a gente começou a olhar o planeta do futebol feminino como algo, um potencial, uma atividade principal, né? Ainda que ela não seja, mas ela já entrou num outro patamar na minha vida, pelo menos, e de muitos que trabalham comigo, né? Então, até 2021, eu estava trabalhando, conciliando com outro trabalho que eu tinha, né? Aí eu larguei, porque ia começar a Euro, e eu queria me dedicar a Euro, ia ter Euro, Copa América, Copa da África, CONCACAF, tudo ao mesmo tempo. E aí eu larguei para me dedicar, e desde então só tô com futebol, comento Paulista Feminino. Sim. Teve o podcast do Paulista Feminino no ano passado. Somos todos aqui, estamos todos na audiência. Falou de futebol feminino, a gente se junta, vamos ver quem está falando, o que está falando. É bom saber. Você vê diferença? Você que trabalhou com masculino, a diferença do público que acompanha o futebol feminino, a gente não existe tanto. Eu falo mais da diferença de rivalidade. Sim. O futebol feminino, eu sempre falo, todas nós, independente do time que torça, independente de onde trabalhe, só quer que a modalidade cresça. E no masculino tem aquela coisa, ali ó, o corintiano. Sim, eu acho que ele é um clima mais leve e dá para até fazer um paralelo dentro do futebol feminino de alguns anos com hoje, assim. Eu até usei uma final do Brasileiro como exemplo, a final da Supercopa como exemplo. A torcida do Corinthians, por exemplo, né? Ela é uma torcida que ela é capaz de criar aquele ambiente hostil para o adversário. Sim. Hostil não é a palavra, né? Intimidador. Isso. Intimidador. E ainda assim, ser uma torcida tipo, mais leve, familiar, acolhedora, enfim.
Então acho que eu vi isso na final do Paulista com o Palmeiras também, que acho que tá mudando o perfil do Palmeiras. Acho que o Palmeiras em breve vai alcançar isso com a sua torcida. E acho que o perfil do torcedor do futebol feminino em relação ao masculino é completamente diferente nesse sentido. É mais leve, ele é mais acolhedor. Eu acho que até mesmo muitos torcedores no masculino que começaram a acompanhar o feminino começaram a se questionar. Eu vejo isso por pessoas que eu conheço da minha rede de convívio, assim, nas redes sociais e tudo mais. Leva mais família, né? Leva mais família, leva mais leve, sabe? Curte mais o futebol, o jogo, não se preocupa tanto em ficar brigando. Essas coisas. Eu vejo essa diferença, assim. E muda mesmo o perfil. A gente Muda. já cansou de ver pessoas começando a assistir o futebol feminino com um sentimento, porque trazia do masculino. Sim. E aí, acompanhando as meninas, começaram a ficar torcedores mais leves no sentido disso, de não brigar, de Curtir não levar... mais o jogo, levar mais na galhofa, sabe? Tirar uma brincadeira. Eu lembro até hoje quando teve aquela final do Corinthians e Palmeiras, Brasileirão 2020. 2020 ou 2021. Final, 2021, né? A gente está em 23. E aí eu lembro que no dia eu fui nas redes sociais dos principais canais para ver como é que eles estavam abordando aquilo. Eu gosto muito de fazer esse tipo de olhar isso. E eu vi a maneira que eles estavam abordando, que já era completamente diferente. Sim. Era assim, um dia de jogo de final, um dia de derby mesmo. E a torcida muito mais curtindo, tipo, tirando uma onda com o palmeirense, o corintiano e vice-versa. Assim, um clima muito mais legal. Eu falei, caramba, tá mudando esse perfil. O que era o futebol masculino do passado. Exatamente isso. Inclusive, muitos desses torcedores falam do saudosismo, né? Do futebol masculino do passado. Mas quando você fala que isso existe no futebol feminino, eles... torce o nariz. E assim, honestamente, eu entendo, é algo novo e tal. Quando a pessoa, ela simplesmente ela não gosta porque... não combina comigo. Beleza. O que irrita é aquele cara que fica te enchendo o saco. 10 anos tem gente me enchendo o saco. Quando acontece qualquer uma coisa relacionada ao futebol feminino, o cara vai na minha lembra. Tá vendo? Porque esse futebol feminino não presta. Tem que acabar. Eu já nem dou mais corda pra isso. Até brinco, né? Quando tem alguma coisa, sei lá, tipo, algum jogo que vai ser num canal grande, que vai ter bom engajamento. Sim, sim. Eu chegava a falar assim, gente, não vamos dar palco pra otário. Sim. Vamos curtir entre a gente. Já estamos no outro patamar de falar sobre futebol feminino. Às vezes um comentário dentro de 100 comentários maneiros. Só que a gente já tem essa cultura de olhar aquele E sentir aquilo pegar pra gente. Não pega. É exatamente o que você falou. Para cada um que ainda hoje tá assim, existem uns 50, 100 que já virou a chavinha, já tá curtindo. Eu normalmente deixo eles discutindo entre eles, porque acontece isso, né? Um começa a discutir com um comentário do outro, aí dá vontade de falar, foco no jogo. Fiquem aí tratando, queridos. Eu curti o jogo. Nós não vamos lá. Ô, Rafa, seu primeiro jogo que você cobriu foi São Bernardo e Juventus. Nossa, foi isso. São Bernardo e Juventus foi num domingo. Era masculino ou feminino? Era feminino. E não tinha imprensa? Não tinha. Foi o primeiro jogo do feminino que eu cobri. Caramba! Eu tinha um blog, nossa, você me fez lembrar do blog agora. Eu tinha um blog chamado Rota do Esporte, porque antes dessa palestra que eu participei, eu queria abordar tudo que era esporte. Então, nessa mesma época, tava tendo Liga Mundial de Vôlei, tava tendo Fórmula 1, e eu queria escrever tudo, e não sei o quê. E é uma loucura, né? Porque claro, imagina. Ou você vive ou você para pra escrever tudo. Então, aí eu lembro que teve um jogo, inclusive a Emily Lima era treinadora do Juventus na época. Caramba! Emily Lima era treinadora do Juventus. E aí eu fiquei sabendo desse jogo, falei, vou lá. Vou lá, vai qualquer consigo falar com alguém. Foi aonde esse jogo? Foi lá no Baitão. Foi no Baitão, São Bernardo e Juventus. Nossa, que lembrança boa. Precisou se credenciar? Não, então, eu entrei. Olha isso, né, gente? Hoje tem que credenciamento. Mal era o policial ali, revistando quem tava entrando e bora. Caramba. E aí eu comecei a olhar assim, pra onde que eu fico, não sei o quê. Comecei a pensar, o que eu faço aqui? O que eu faço? Aí eu sabia da história do jogo, né? O São Bernardo estava ganhando e o Juventus estava ganhando. E uma vitória manteria viva a chance de classificação. Falei, ok, essa é a pauta. Tem a Emily Lima ali, eu já sabia que a Emily Lima já tinha jogado fora e tal. Já seria uma história legal, fiquei lá no banco dela. O jogo estava acabando, eu falei, o Juventus vai ganhar, eu entrevisto ela e bora, né? No último minuto, o São Bernardo faz um gol. Caiu toda a pauta. Caiu tudo. E eu tava começando a fazer jornalismo, não tinha percepção de mudar, como mudar. Hoje, se acontece isso, a gente já tem uma cabeça. Claro. Vamos mudar, vamos explorar isso e tal. Na época eu não tinha. Eu falei, o que eu faço agora? Eu tava atrás do banco dela, tinha uma jogadora chorando, a Emily perdida. E agora? Danou-se.
Agora fala com o treinador do São Bernardo. É, tipo isso. E eu já tinha falado com ela no intervalo. Falei, depois do jogo a gente pode falar? Pode, me procura, tá bom. Falei, já era, né? Como era a primeira vez, quando acabou o jogo, eu fiquei ali, pra quem não sabe, o Baetão vestiário na parte de trás dos gols, né? Eu fiquei ali pra ver o clima, como é que é, só pra entender, enfim. E aí, eu lembro que eu entrevistei uma jogadora chamada Emily, que era do Juventus, ela tava chorando, tadinha. E ela falou comigo numa boa. E quando eu tava pensando em ir embora, a Emily me puxou. Eu falei, ai, desculpa, eu tava demorando ali, sabe? Eu falei, não. Você já pensando que não, é que na verdade mudou a pauta. Não, eu que peço desculpas por incômodo, isso aqui não era o resultado que vocês queriam. Não, e a gente conversou, bateu um papo. A Emily é muito boazinha. Muito, eu sou fã da Emily. E uma coisa que eu joguei bola com a Emily, imagina, gente, olha as nossas idades, né? Juntas. A gente jogou no time, eu não lembro se foi do Corinthians. É que o Corinthians passou tanta gente. Eu joguei no Corinthians de 95, 96, que nem era muito cedo. Tinha Corinthians Pro Esporte, futsal. A gente jogava futsal, gente. Futsal era mais fácil de encontrar 5 meninas do que 11. E jogávamos um outro time de modelos, um time que também fazia... A gente colocava aí para jogar torneios no interior. Então, festa da cidade, igual festa junina agora vai ter. Então, eles fazem um jogo comemorativo da festa junina. Então, a gente montava uma seleção, que era através dessa agência de modelos, que algumas eram modelos, outras não, né? No meu caso, eu não era modelo, viu, gente? O pessoal, nossa, é modelo. Não sou. E a Emily também participava, que chamava Soccer Models, alguma coisa assim. Nossa, olha como o pessoal viu o futebol feminino. Impressionante. E a Emily era uma dessas jogadoras. E de futsal, antigamente, o futsal era muito mais visível do que hoje. Sim. O futebol de campo quase que não existia. E o futsal, ele tem uma responsabilidade muito grande no futebol feminino, né? Tanto de atleta que foi formada lá. E eu costumo falar que eu agradeço muito a pessoas como a Emily, Arthur Elias, Luca Piscinato. Sim. Enfim, porque são treinadores que quando eu ia cobrir... No dia seguinte, eu fui cobrir um jogo do Santos e Centro Olímpico, no dia, uma segunda, eu fui lá e era a mesma coisa. Foram muito atenciosos comigo, todo mundo. E aí foi o dia que eu conheci Cris, Calandrini, Esther, tirei Rosana, tirei foto com todo mundo. Enfim, e foram muito acolhedores. É mais acessível, não é, Rafa? Sim. Não tem aquela coisa de passar pela... Eu sei que, né, obviamente que o futebol masculino move muito mais coisas e tal, mas você não tem que passar por 10 assessorias antes de chegar, porque você tem esse contato muito próximo. Exato. Hoje você tem as assessorias que até por preservar também a imagem, você até entende. Mais profissional. Mas ainda assim, você ainda consegue bater um papo, né? Mesmo que não consiga uma entrevista, acaba um jogo, você fica ali atrás, você consegue conversar com alguém. Então é muito legal nesse aspecto. Mas assim, esse foi o começo. Né? E dali que eu comecei a falar, cara, acho que é aqui que eu vou ficar. É o futebol feminino. E aí depois veio essa palestra que mudou assim, minha cabeça totalmente. E bem visionário, né, Rafa? Porque pensa, hoje nós temos aqui estruturas, hoje nós temos possibilidade de colocar aqui e achar alguma coisa. Às vezes, dependendo do campeonato, dependendo da seleção, ainda é difícil. Mas, a gente está falando em 2023. Mas comparado... Imagina quando você começou. O que eu perdi PC por causa de vírus. É mesmo? Porque é os links da Rússia, sabe? Pra assistir um jogo, sei lá, uma data FIFA. E conseguir assistir, porque às vezes... Hoje, tudo bem, você tá passando o canal, você tá assistindo campeonato em inglês. Aí você fala, meu Deus, é futebol feminino. Hoje tem. E ainda que não tenha, por exemplo, na TV, que nem... Vamos supor que o campeonato inglês não fosse transmitido hoje pela ESPN como é transmitido. Tem o aplicativo, FA Player, que passa todos os jogos, tem um monte de conteúdo legal. O campeonato alemão agora é em inglês, era uma das críticas que se tinha o campeonato alemão, né? Por ele não ser tão abrangente como são os outros. Agora ele é transmitido em inglês para fora da Alemanha. Então, vai se achando espaço. Hoje você assiste a Liga Norte-Americana tranquilamente no YouTube. Sim, tranquilamente. Né? Então, assim, na época, o jogo 2012, 2013, na Copa do Brasil, sabe como a gente fazia? Que a gente colocou na cabeça que queria fazer em tempo real. Uma loucura. Mas como fazer em tempo real se não está transmitindo? Sim. Então a gente tinha uma lista de rádios que transmitia, os lugares que não tinha rádio, de pessoas daquele local que iam para o jogo e passavam as informações, e ainda assim não eram todos os jogos. Então, por exemplo, a CBF, quando acontecia o jogo no final de semana, a CBF atualizava na segunda. Sim.
Na segunda a gente já quer estar com tudo pronto. Então a gente fazia isso no sábado, no domingo, e falava com o pessoal pela internet, e ouvia as rádios, às vezes tinha 2, 3 rádios ao mesmo tempo, sabe? A gente queria ouvir, assim... Para passar todas as informações. Para passar as informações dos resultados, né? A gente não tinha campo para fazer a análise, primeiro porque a gente não assistia. Segundo, porque você tinha que ficar prestando atenção a muita coisa ao mesmo tempo. E aí, com o tempo, né, as coisas foram melhorando, as transmissões foram acontecendo, a gente começou a prestar, ter mais espaço para fazer análise de campo. Caramba. Entendeu? E aí o PFF, ele sempre pensou nisso, tipo, vamos falar de campo. Né? Falar de resultado, falar de informações, a gente tem que falar. Sim, porque bastidores. Mas a gente tem que falar de campo, a gente tem que falar como que os times estão se estruturando, como é que o futebol feminino está indo nesse aspecto. E foi nisso que a gente vem apostando. Tanto é que boa parte do conteúdo no YouTube, por exemplo, do PFF, eu falo PFF é Planeta Futebol Feminino, tá, Sim, gente? o pessoal, né? Vai Falo tirar... PFF, o pessoal não é obrigado a saber. Mas a maioria é de análise. Né? Então a gente tem um programa que é o Mesa Redonda e tem uns conteúdos de análise de diversas notícias. Então a gente tem apostado muito nisso, porque eu acho que com outros canais também que fazem isso, né, acho que a gente aprofunda o conhecimento ao público do futebol feminino. A gente apresenta o produto do futebol feminino de uma maneira mais aprofundada. E foi assim que a gente foi construindo E na isso. construção, né? Na construção de cada equipe. Ah, por que o Corinthians ganhou o campeonato? Não é à toa. Exato. Ah, por que o Palmeiras está crescendo? A torcida do Palmeiras hoje Exato. comparece mais aos estádios. Porque o São Paulo, a base do São Paulo é uma base espetacular. O Corinthians está construindo uma base muito legal. E eu tenho ficado muito feliz com a construção de base em todas as equipes. Especialmente sobre o Corinthians, as bases mais inferiores, principalmente, né? Sub-12. Sub-12, Sub-14. Sub-14 ganhou o festival, já tinha ganhado um título no ano passado. Sub-17 já tinha conquistado também alguma coisa. Um bastidor aqui. A gente fez uma peneira em 2000 e... um pouquinho antes da pandemia, eu não sei se foi 2019 ou 2018, abrimos uma peneira, o Corinthians nunca tinha tido peneira de sub. Acho que nem a principal, né? Quando eu fui jogar no Corinthians, que foi o primeiro time, isso foi em 2000, ó, em 2000, Milena, tá doida? Eu querendo ser a novinha aqui, né? Não, foi em 90, meu. Em 96, 97, 96. Foi assim, você joga, vamos formar o time, e formou o time. Não existia essa coisa de peneira, vamos ver quem vai entrar. Isso foi mais adiante, mas o primeiro time mesmo que se formou com o Dema, foi assim, todo mundo joga, um vem do salão, outra vem e foi se juntar. Então, essa primeira peneira que foi realmente feita pelo clube, assim, em 24 horas tinha mais de 800 inscrições. E a gente lá, pegando mesmo o manual, você sabe como funciona o futebol feminino. A mesma pessoa que inscreve é a que pega o exame, é a que leva para a doutora, Então, todo mundo faz tudo, né? Quer trabalhar no futebol feminino, trabalha, porque você não tem uma função só. Você faz o que tiver que ser feito. E aí, me chamava muita atenção, porque muitas meninas jovens. E aí, na minha época, não tinha tanta menina jovem jogando. Então, mas é aí que tá, né? Imagina, até nesse período de proibição, e até mesmo na recuperação que a gente teve ao longo desses últimos 30 anos pra cá, quantas gerações que a gente não perdeu. Sim. Por que eu falo isso? Quantas peneiras que aconteceram nesse tempo que você não se assustou com o número de atletas que foram ver, né? E atletas que já eram talentosas, atletas que já... Eu lembro até hoje que eu teve um camping, eu não sei se foi do Pelado Real, se não for, me desculpem, que era um camping da Juventus que fizeram aqui no Brasil. Eu acho que foi lá. E eu fui convidado para ver e tal. Cara, eu cheguei a ficar emocionado porque eu vi um monte de menina, assim, de diversos lugares, com diversos estilos. Então, por exemplo, uma zagueira de 9 anos que era alta, já sabia fazer uma marcação com o pé de apoio, sabia dar o bote. Uma menininha mais baixinha, com 8 anos, queria dar triple. Falei, gente, onde estavam essas meninas? Maturidade esportiva, né? Então, assim, ainda bem que agora a gente está tentando recuperar isso, mas imagina quantas meninas que a gente não perdeu nesse meio do caminho, muitas, né? Rafa. Por negligência, por uma visão que os pais tinham diferente do que eles têm hoje. Sim. Hoje a gente vê os pais apoiando cada vez mais. Por não dar futuro. Por não dar futuro, exatamente, Muitas. entendeu? Eu conheço diversas aí pela escola, pela rua, que os pais, não só os pais, mas ou existia um preconceito, ou
essa coisa de não dar futuro. Você vai fazer o quê? Jogar futebol? Não, isso não é uma opção. E às isso vezes é a um gente cuidava hobby. até a própria menina, né? Que por mais que os pais não tivessem problema, ela via fora, falando, você jogando, e ela desanima. Então, e a gente tá falando de uma mudança que tá acontecendo Agora. Agora. E a gente tá falando de 5, 6 anos. É. Que começaram a ter mais times, né? Já tinha o Centro Olímpico, o Kinderman também já foi um grande celeiro de base, né? No futsal e tudo mais. A Ferroviária, nem se fala, a Ferroviária tá aí até hoje, né? Sim, e assim, em alto nível. Em alto nível. A Ferroviária é um caso legal, eu gosto de falar, porque assim como o Kinderman já foi, São José já foi, são times de fora do eixo, né? Fora da geografia que a gente conhece do futebol, que são estruturadas até hoje, são campeãs da Libertadores, campeãs internacionais. Né? E é um time que sempre tá lá. Sempre. É um time difícil de jogar. Todos os clubes que vão enfrentar a Ferroviária, ela fez a história e continua fazendo história. Ela não ficou no passado. E na base a gente vê, né? Ferroviária hoje com o Inter, com o São Paulo e o Corinthians chegando também, são as bases que estão dominando aí, né? Os torneios, não só em títulos, mas assim, em competitividade, chegar numa final, enfim. Informar, né? É o que a gente precisa. Seleção brasileira. Sim. Né? A gente vê uma moça como a Aline Gomes, por exemplo, que é um fenômeno, né, cara? Eu sou fissurado pelo futebol dela. Dudinha do São Paulo, sabe? Meninas que aparecem o tempo inteiro com muito talento. E a gente olha para o futuro e a gente fala assim, a gente vai ter um futuro melhor. Então, é isso. O pessoal fala assim, a Copa. Eu falei, gente, estamos construindo. Copa do Mundo, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu sempre falo, eu dou o exemplo do masculino. Quem apostou na Argentina ganhar a Copa do Mundo? Duvido, a não ser os argentinos. Mas duvido. Mas durante a competição foi crescendo e Copa do Mundo é assim. Só que, então, por isso o Brasil tem muita chance, porque temos muitas meninas com talento, um time mais estruturado do que a Copa passada, mas tem outras seleções que estão um pouco avançadas, até por causa de investimento. Só que nós estamos construindo uma base muito bacana. Sim. Então, a gente vai colher. Eu também concordo com isso. Inclusive, acho que o trabalho da Pia é fundamental nesse processo, em que se debata, e dá para se debater um monte de coisa sobre o trabalho dela, mas no que se refere à renovação, eu acho que poucos treinadores vão deixar o legado que ela vai deixar. De um Brasil que vai ser mais competitivo, um Brasil que vai ser diferente, um modo de jogar diferente. Eu tenho otimismo. E na Copa é que você disse, né? A Copa ela tem um fator muito interessante, né? A construção de uma seleção campeã do mundo, ela começa lá atrás e tal. Só que na Copa acontece uma série de fatores, sabe? Quem imaginou que a Argentina perdendo para a Arábia, que nem você falou, né? E é isso, às vezes o Brasil ganha da França, sabe? Não, e durante a competição, eu já joguei uma Copa do Mundo e assim, a competição é essa, é você ir a cada jogo como uma final. O psicológico, assim, você não vai trabalhar mais nada na Copa, galera. É só pensar em jogo. É jogo, recuperação, jogo, e assim vai. E jogo após jogo. Então, eu acho que o Brasil sim tem chance, mas é isso. Eu sei que nós estamos construindo e haverá colheita, minha gente. O Rafa, antes de falar de seleção, que tem muita coisa de seleção, mas a gente tem um momento aqui que chama Quebrando Barreiras. Então, eu vou te perguntar qual o momento que você teve que quebrar aquela barreira para se tornar hoje a pessoa que você é, o trabalho que você faz. Eu te dou uns 10 segundinhos para pensar, rapidinho, porque roda a vinheta. Pensou? Rapidinho, falei que era... Pensei. Qual foi esse momento, Rafa, que você teve, quebrei barreira e hoje estou aqui? Entender que numa sociedade machista eu teria que estudar muito se eu quisesse trabalhar com futebol feminino. Não só sobre futebol, que nem eu falei, né? Quando você trabalha com futebol feminino, você não fala só sobre futebol. Você fala de acesso, você fala de igualdade, você fala de uma série de fatores. E essa foi uma das coisas que deu um clique de pensar, eu faço parte de uma sociedade machista, eu tenho que quebrar esse ciclo. E cada um aqui quebra o ciclo de uma maneira, né? Eu tive que quebrar o meu. Acho que isso foi uma derrubada de barreira que eu tive que ter para perceber, né? Que eu tinha uma responsabilidade por ser homem, por falar de futebol feminino, eu tinha que ter uma responsabilidade ali de não seguir um ciclo que se tinha na época, né? De explorar fatores que não fossem os fatores técnicos, esportivos.
E que hoje muito da imprensa faz essa autocrítica. E eu tive que fazer minha também. Então acho que foi uma barreira que foi benéfica para mim como pessoa e para o trabalho que eu faço. Galera, e não é de hoje que o Banco BMG apoia e muito o nosso futebol feminino. Eu sou embaixadora desde 2020 e posso afirmar que são muitas iniciativas em prol da nossa modalidade. A mais nova dela é esse cartão para o futebol feminino. É um cartão sem anuidade, crédito e débito, e você pode ajudar muito pedindo ele. Abra já a sua conta, é grátis, é rápido, faça aí seu cadastro. Na hora de pedir o cartão, peça isso aqui, ó, do futebol feminino. O futebol feminino agradece e muito. Banco BMG, o banco sem barreiras. O futebol feminino, como você falou, né, você trabalha com propósitos. Então, contar a história faz as pessoas entenderem o porquê de tantas coisas. Eu lembro que na última Copa o pessoal, nossa, mas as goleiras. E eu sempre falava, todas as entrevistas que eu dava, qualquer pessoa que me perguntava, todas as oportunidades que eu tinha de explicar que, por exemplo, eu, quando jogava futebol, eu me aposentei em 2009. Muitas equipes que eu passei até 2009, não tínhamos, ainda bem que eu não era goleira, mas não tínhamos treinadores específicos para goleira. Ou seja, a goleira era aquecida com um preparador físico, nós lá aquecemos igual, mas a goleira faz gestos completamente diferentes do nosso. E aí fala, nossa, mas a goleira é ruim. Não, ela não foi treinada para fazer os gestos. Então a gente vê assim, nossa, as goleiras melhoraram muito. Claro, elas estão treinando para isso. Exato. Na última Copa acho que foi um divisor de águas nessa percepção. Muito. Né? A gente viu boas goleiras fazendo defesas monumentais, tendo atuações constantes, né? E isso acrescenta, obviamente, para um jogo melhor, né? Porque o jogo não é só gol, né? Não, claro que não. Não é e ainda mais no feminino, hoje a gente vê um jogo mais lento do que o masculino, porque a pessoa fala, porque o gol tem que ser menor. Não. Porque o campo tem... Não, também não. Se você vê o futebol do passado, masculino, não era esse futebol físico que é hoje. Então, a preparação é outra, a alimentação é outra, o estilo de jogo é outro, então não existe essa comparação. Mas no feminino você ainda consegue ver jogadas espetaculares, de domínio, de passe, de gols, de leitura de jogo. Eu gosto de falar muito disso, o pessoal espera que o feminino chegue no patamar masculino e não vai chegar, não é isso, não é sobre isso que a gente fala. É só você ver o vôlei, é só você ver o basquete. A maneira de se jogar é diferente. Porque somos diferentes. Exato. Mas por exemplo, eu gosto muito, e eu tenho procurado aprender mais sobre parte técnica do jogo. Então, meio que a ciência do jogo, assim, como ele se desenvolve. Isso eu gosto no vôlei, eu gosto no basquete, eu gosto no handebol. Então, eu gosto de ver isso no futebol também, para você ter um patamar, um ponto de partida. Então, eu acho que o jogo do futebol feminino, ele é mais técnico. Eu acho que um treinador talvez seja mais satisfeito com as suas atletas no aspecto coletivo, porque acho que são mais obedientes nesse aspecto. Né? Você vê as pecinhas se movendo. Lógico, eu gosto de ver futebol masculino por questões parecidas também, gosto de ver futebol feminino por essas, e assim como tem os outros esportes. Mas não. Já foi o tempo que você torcia esse nariz por esse motivo. Sim. Pode torcer por outros, mas não por esse, entendeu? Não. Você vê uma diferença da postura de cobertura da imprensa de antigamente e de agora? Totalmente. Se falava muito... Primeiro, não havia uma preocupação em conhecer quem são os atletas. Não havia essa preocupação. Hoje você percebe que existe essa preocupação de contar as histórias desses atletas, saber como é que elas são. Na própria cobertura mesmo, quando tem canais responsáveis que fazem isso, que se preocupam com isso, a gente vê a importância de se falar do jogo, dos momentos do jogo. Né? Não perder o tempo falando de que a batalha, não sei o quê. Não, isso acabou, eu também acho isso, sabe? Rafa. E não que não seja importante falar sobre isso, é importante. Mas na hora do jogo, eu quero falar como é que o Arthur tá montando esse time para ganhar do Palmeiras. Porque o Arthurzinho vai trocar 5 de uma vez. Eu quero saber como é que o Belly vai fazer para segurar o Arthur. É isso que eu quero saber, entendeu? E eu acho que isso que a gente tem percebido na nossa audiência muito. É isso que eles querem também.
Porque eu costumo falar, né? Lógico, a gente estuda aqui, os comentaristas do PFF são gabaritadíssimos, mas ninguém conhece melhor o seu time do que o seu torcedor. Sim. Ninguém conhece melhor o seu time. Então, assim, quando a gente está falando de um time, você vê no comentário lá, o pessoal acrescentando informação, contextualizando o que a gente falou, ajudando a gente numa transmissão ou num programa. Então, e aí vai naquele ponto do perfil também, que a gente já comentou, né? O perfil do torcedor. Mas aí falando diretamente da cobertura, eu percebo sim que há uma diferença. Ainda muito a melhorar. A gente, acho que no Brasileirão, por não ter... por ser muito canais de clubes fazendo, a gente vê também umas coisas que a gente, né? Sim. Acho que não tem problema nenhum um time fazer uma transmissão pro seu time, né? Mas quando você é o único que vai transmitir aquele jogo, acho que você tem que pensar também no outro torcedor. Sim. Sabe? Você sabe que a gente, antes de começar, né? Eu trabalho no Corinthians como embaixadora. Sim. E antes de ter as transmissões, porque não existia realmente, não podia... E não tinha ainda nenhum canal aberto, depois a Band chegou e agora está na Globo. Mas a gente fazia pelo Facebook. Sim. E aí, por mais assim, quem fazia era o Luiz, né, que o pessoal chama de De Paula, é estranho ouvir De Paula, que hoje ele está no estádio, fazendo aí pelo Corinthians também. Mas o Luiz, ele também, o Rafa Sgrilles também era o repórter e tal. Também. Então, nós fazíamos... Por mais que fosse uma transmissão corintiana, a gente sempre falava sobre o respeito às adversárias, sim, porque muitas, assim, a família e muitos torcedores das atletas do outro time estavam assistindo. Porque era o único lugar que estava passando. E você falou perfeitamente isso. Tem transmissão que não fala o nome do atleta do time adversário. Eu acho isso muito chato, cara. E ao contrário, para nós, e até para mim como uma ex-atleta, era a oportunidade de estar transmitindo um jogo, de estar fazendo o futebol feminino chegar mais longe. Sim. Tanto que as transmissões foram muito ótimas, assim, sim, a gente conseguia muitas coisas de patrocínio, de permutas, fazendo a transmissão. Sim. E aí, fizemos isso por volta de uns 3 anos, e depois veio a transmissão, primeiro do Paulista, né, com no YouTube, Twitter, YouTube, essas coisas. Sim. E aí a gente acabou perdendo direito, e aí tem vezes que pode, tem vezes que não pode, eu não entendo muito essa parte burocrática, que sim, que não. Mas antes era feito dessa maneira, e isso sempre pensando, não no Corinthians, por mais que o Corinthians fosse o provedor disso, sim, pensando na modalidade. E não tem problema nenhum você comemorar o gol do Corinthians, por exemplo, numa transmissão. E aí, o que eu falo é assim, quando você for fazer a escalação, fala do outro time também, fala informações do outro time, e aí você pode torcer, eu acho que não vejo problema nenhum nisso, não. Eu acho que vocês faziam muito bem, obviamente já acompanhei várias transmissões. Então você era uma daquelas que estava ali na transmissão? Eu estava, obviamente. Porque a gente começou com um pouquinho, daqui a pouco... Porque isso vai passando, né? Porque a divulgação também era mais precária. Sim, completamente. Ficava na nossa rede. Acho que quase 100 mil seguidores, hoje tem 1 milhão e tanto. 1 milhão, olha que loucura. E ficava na nossa bolha, né? A gente achava e passava no Twitter e aí nos grupos de WhatsApp. E hoje, por exemplo, até faço questão de citar aqui, né, as transmissões da Ferroviária TV, acho que são excelentes. Sim. O Zou e a Kari, ela dão um show lá com a equipe deles lá também. A da São Paulo TV, acho que são boas também nesse sentido. Qual que foi uma outra que eu vi esses dias que eu falei, caramba, os caras... Do Real Brasília. Real Brasília também tem. Eu tô citando alguns, mas certamente porque eu esqueci de outros. Daria pra citar outros aqui, que eu não Aliás, vou lembrar a galera acha que as mulheres, né, o pessoal começou a se interessar pelo futebol feminino a partir de 2019. Eu falo muito sobre isso. Me perguntam bastante. Às vezes o pessoal acha que as mulheres começaram a gostar de futebol. E eu falei esse ano mesmo. Porque não é que elas sempre gostaram. Acho que a diferença é que elas, de alguma maneira, estão se sentindo confortáveis. Sim. E posso falar com você, posso falar com a sua audiência, qualquer mulher, em algum momento vocês já se sentiram desconfortáveis em simplesmente falar que gostam de futebol. Porque sempre tinha alguém para colocar o seu gosto à prova, e assim, inclusive acho que é um ambiente que a gente tem que debater muito, né, que é assim, o que a gente está fazendo para tornar esse ambiente confortável para as mulheres, né, para que elas vão para o estádio, para que elas numa mesa de bar falem que gostam de futebol e comentem o que quiser. Sim. Sabendo ou não, isso é impedimento. Tem muito homem que não sabe o que é impedimento, tá, gente? tem muito árbitro que não sabe o que é impedimento. Nossa, um monte. Basta ver aí que a gente vê. Tem muito VAR que não está sabendo. Tem muito VAR. Então, assim, garotas, não se preocupem. Sabendo ou não, isso é de menos. Gostam de futebol, podem falar que gostam de futebol.
Acompanhe, assista, divulguem. Isso. E acho que a gente tem que trabalhar nisso também, né? Em tornar esse ambiente mais confortável. Não só no futebol, obviamente, mas o futebol é a nossa área de atuação. E para que elas se sintam confortáveis mesmo de falar. E aí é o que você disse, não é que elas não começaram a gostar em 2019. E a gente fala 2019 apenas por meme, né? Por causa da Copa e tudo mais. Da divulgação, acho. Sim. Né? Mas aí elas começaram a se sentir mais à vontade. E que bom, que bom. Hoje a gente tem comentaristas, tem mulheres em direções de clubes, tem apresentando podcasts sobre futebol. Gente, viu? Obrigada. Eu tô aqui porque eu gosto de falar, e aí eu falo, vai lá, Milene, conversa com a galera. Aí a gente tá com uma câmera que a gente gosta aqui, como se fosse isso, sentada aqui no sofá de casa, falando de um tema que somos completamente apaixonados. Sim. Você acha que tem alguém que pode surpreender nessa Copa? Porque os campeonatos europeus estão muito bons. Sim. A França, para mim, é sempre favorita, mas eu acho que ela pode surpreender porque até alguns meses atrás ela estava com sérios problemas internos, né? Sim. Com a mudança de treinador, o Renard, agora, o Renard que inclusive era treinador da Arábia que ganhou da Argentina, né? Que a gente estava falando agora há pouco. E tem um vídeo dele que eu achei muito interessante, que é o vídeo de apresentação dele, que ele cita uma frase, eu não sei se é exatamente isso, mas ele fala alguma coisa do tipo assim: é inadmissível alguém com a qualidade de vocês não conquistar o que vocês querem. E para um monte de mulher que passou 5 anos enfrentando problemas dentro do vestiário por causa da última treinadora, imagina, né? O ânimo que isso não pode dar. É o que a gente falou sobre a parte psicológica. E eu acho que a França pode ser um time que... E eu falo surpresa não por ser a França. Para mim, a França é sempre favorita. Mas eu falo pelas circunstâncias e pelo contexto, eu acho que a França pode ser um time junto com a Espanha. E assim, um sentimento de vestiário mesmo. Tipo, quando acontece problema assim, só faz você crescer. Porque como assim, agora eu vou demonstrar... Sim. Que o problema não éramos nós, que... Exato. Entendeu? É quando entra um novo treinador, que você fala, nossa, o time no jogo passado, semana passada, fez um jogo ruim. Aí entrou um treinador novo, parecia que era outra equipe. Exato. É isso, esse ânimo. E aí você imagina atletas como a Alexandre Sommer, por exemplo, que é uma das maiores goleadoras da história da seleção francesa, que tinha problema com a treinadora, e imagino que ela deve até se questionar a sua capacidade, né, receber esse afago agora, nesse momento da carreira dela. Uma atleta do tamanho dela. A Wendy Renard, que chegou a pedir licença da seleção, falou, não vou enquanto ela não tiver. Então eu acho que a França vai ter um fator emocional que vai ajudar muito a França. O psicológico vai ajudar demais. Vai. Que eu falo, porque qualidade ali sobra. O que você tem que aprender já fez, o que você tivesse que trabalhar, já foi trabalhado, agora realmente é o psicológico. Fora alguns desfalques que possa ter, né? Lesões, essas coisas, né? Já vamos marcar 1, 2, 3, gente, vamos... E que não afeta ninguém, principalmente nós, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Algum destaque das adversárias do Brasil? A Inglaterra, sem dúvida, a Espanha. A Alemanha, ela Espanha, tinha... você sabe que como seleção, eu não... Assim, é um campeonato bom. Sim. Imagina, eu joguei o Campeonato Espanhol em 2003, 2004. E assim, era nada. Era um que virou hoje, né? E hoje é uma grande potência. Mas eu acho que depois, quando entra como seleção... Não dá liga. Eu acho dá que, essa assim, sensação. Eu acho que o treino... A França, só para contextualizar, a França teve um problema recente, né? Que muitas atletas não concordavam com o treinador. Sim. Pediram dispensa, ele contou com outras atletas, a gente até brinca que é o Real Madrid B, né? Boa parte do Real Madrid, ou, enfim, a Espanha B. E essa Espanha B teve bons resultados. E aí, o que ele vai fazer? Porque algumas dessas atletas estão na Copa. Vai tirar quem? Então, assim, a Espanha ela tem umas questões aí que ela precisa resolver até a Copa. Eu tô curioso para saber. Eu acho que é uma seleção forte. Eu acho que a Austrália está crescendo no momento certo. Sim. Conquistou uma vitória contra a Espanha, conquistou uma vitória importantíssima contra a Inglaterra lá na Inglaterra. E vai jogar em casa. Então, acho que esse fator também vai pesar. Acho que vai chegar forte. Estados Unidos, né? Como sempre. A gente nem conta, eles já estão assim. Mas já deu dos Estados Unidos, né? Eu também acho. Já deu. Por mim... Deu, né, gente? Obrigada, meninas, por tudo que vocês fizeram pela modalidade. Agora deixa um espaço para os outros. Nós. É que elas tiveram um grupo fácil também, que raiva. E os Estados Unidos é isso, o fator psicológico, elas têm uma mentalidade muito vencedora. São assim, não importa, tá? 85-0, ok, vamos seguir fazendo o nosso jogo. Elas não ficam nervosas.
essa parada da emoção, não, com elas não funciona. Eu lembro até hoje. Nem pra lá, nem pra cá. Tanto a Copa de 2015, a Copa de 2019 nem tanto, mas a Copa de 2015, até as oitavas de final, os Estados Unidos não estavam apresentando bom futebol. Sofreu para ganhar da Colômbia, assim. Sim. Teve um momento que a Colômbia chegou a assustar os Estados Unidos. Aí enfrenta a França, elimina a França, aí enfrenta a Alemanha, elimina a Alemanha. E aí chega campeão. Jogo, na última Copa, os Estados Unidos contra a Espanha, que foi no assim, final. Um pênalti que bateu na mão, aquelas coisas da mão que a gente fala, e bota a mão aonde? Sim. A menina deu um carrinho e a mão esticou e vai dar carrinho. Não é um gesto natural do corpo. É bastante discutível, né? Muito. Essa Copa de 2019, eu lembro que vários pênaltis foram assim, de a pessoa dar um carrinho na área e a mão acabar indo e tirando a trajetória realmente da bola, mas não tinha como ela fazer outro... Tanto é que se mudou muito o critério, né, desses anos pra cá, né? Porque ainda não era ideal e ainda estão achando o critério ideal pra decidir o que é mão na bola. Falar é porque o gesto do corpo, não tem como você fazer outro gesto. Sim. Você vai cair, você vai fazer o quê? Vai de ombro. É natural o gesto que a mão vai um pouco pro lado. E aí os Estados Unidos ganhou com um gol de pênalti. E já tinha eliminado a França. E aí, como é que segura uma seleção dessa? E aí cresce. Cresce. E assim, elas não precisam crescer. E aí ainda vai ganhando essa confiança, cresce na hora certa e fazem o que fazem. Mas olha, a Copa do Mundo tá aí, gente. E o Brasil vai fazer muito bonita, tenho certeza, até por tudo que a gente tem visto aí de trabalho. E trabalho interno também. Trabalho nos estaduais, no Campeonato Brasileiro, no Sub. Então, todo esse movimento de base, eu acho que o Brasil tá crescendo muito. E eu acho até legal, até pra gente contextualizar também, né, alinhar as nossas expectativas. O Brasil, hoje, eu vejo assim, se chegar numas quartas, eu já vou achar muito bom. Porque depende do resultado com a França, se classifica em primeiro e segundo. Se classificar em segundo, tem grande chance de pegar uma Alemanha nas oitavas. Grandes chances. E aí, é até natural, se acabar perdendo para uma seleção como a Alemanha, é natural, né? Mas, por exemplo, se perde competindo ou se ganha, já vai valer muito, assim. Já vai valer, já estamos no caminho certo. Sim, é construção. É construção. Então, eu tô confiante nesse processo. Aí, o Brasil vai me ganhar da Alemanha agora, no amistoso? Não, e não ganhou assim qualquer... Foi um ótimo jogo. Jogou bem, teve chance de fazer 3 no segundo tempo. Aí no final tomou um sustinho ali. Que vem a Alemanha! Aí o brasileiro não tem meio termo, né? O modo empolgou, vai lá em cima. Mas foi muito bom ter acompanhado. Mas para isso, isso comprova que o trabalho está sendo bem feito. Sim. E que os resultados vêm. Quando um trabalho é bem feito, os resultados vêm. Sim. E eu não digo só de seleção brasileira na mão da Pia, também. Ela faz parte desse processo. Mas as coisas vão sendo trabalhadas desde o clube, desde as federações, confederações. E isso vai dando, obviamente, mais suporte para a seleção para chegar lá e fazer. E até, a gente tem um exemplo aí da Federação Paulista que faz um Campeonato Paulista, ainda que a gente discuta calendário e tudo mais, daria para mudar. Mas ainda assim é um campeonato forte, é rentável, não sei o quê. A gente espera que outras federações também peguem o mesmo caminho, de apostar e de que as marcas apostem também nesses outros estaduais. Isso faz muita diferença quando você fala no todo, né? Na construção do todo. Você tem ligas mais fortes e aí você fortalece em âmbito nacional, Série A3, Série A2. Então todo mundo só tem a ganhar. É isso, gente. Olha, agora a gente tem um momento que é um momento... que quem apostou em você? Porque a gente sabe que chega um momento, vou te deixar pensando também 10 segundos, é muito rápido. Tem uma listinha. Então vai pensando aí, porque é um momento que a gente realmente, na nossa carreira, ou na nossa vida no geral, tem hora que você dá aquela caidinha, né? E fala, não, bora, levanta que você é o cara, você tá com medo? Vai com medo, tá? Vai! Então, roda a vinheta. Rapidinho, foi, né? Foi. Tem aí alguém que te veio à cabeça? Vou lembrar de uma lista rápida aqui. A Lu Castro, para mim, é uma delas. Luciane Castro, historiadora, falou muito sobre o futebol feminino. E na época, eu estava entrando nisso, ela me dava muita confiança. Edu Pontes, também lá do Rio de Janeiro, também fazia isso. O pessoal da Prêmio Esportes, o Guto, o Fernando Camargo, que hoje é narrador também, o Guto, que é repórter, o Rodney Brocanelli, que é conhecidíssimo do Radiamantes, também. Arquibancada Esporte Clube, porque assim, são canais que me deram espaço para falar de futebol feminino.
entendeu? Assumiram uma responsabilidade, falaram, não, vamos falar de futebol feminino. E imaginam canais, isso há 8, 10 anos, canais que tinham audiência totalmente masculina, basicamente masculina, assumir a responsabilidade de passar futebol feminino, sabendo que aqueles caras iam xingar e tudo mais. Então eles me deram muita confiança nisso. E, obviamente, manhinha também, né? Minha mãe e meu pai também, eles, nos momentos que eu mais tinha dúvida, não sei se vai dar certo, não sei o quê. Cara, vai, é o que você acredita, vai. Você levou isso pra vida, vai, só vai. E, cara, nossa, tem muita gente. A minha equipe que tá comigo hoje no PFF, além de ser o pessoal que trabalha comigo, são amigos pessoais, amigos que a gente fala sobre a vida, amigos que levantam uns aos outros. Então a minha equipe toda também é responsável por isso. Letícia, Lore, Amanda, Thiago, Carila, enfim, a equipe toda. Eduardo, eu falo que é o apresentador preferido. Enfim, é muita gente, cara. É muita gente que eu precisaria fazer uma lista. Se eu não falei, alguém me desculpe. Mas eu saiba que você também faz parte disso. E eu cito essas pessoas porque foram muitos momentos que você se coloca à prova, né? Não no sentido de acreditar que isso possa ser um canal, que você possa... Não. O simples fato de você querer fazer conteúdo na internet. A internet, a gente sabe como é que é o ambiente da internet, a gente sabe como as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, eu prefiro acreditar que não seja só por maldade, eu acredito que por desconhecimento, fala alguma coisa que você não precisava ter escutado. E então essas pessoas levantam a gente, e cada um de uma maneira diferente. A Lu por me dar confiança, os treinadores que eu citei, né? Arthur Elias, Emily Lima, Lucas Piscinato, a Jéssica, que quando era jogadora já me dava muita confiança. Jéssica também joguei na seleção. Hein? Jogou, né? Nossa, isso, olha qual... A Jéssica hoje na Ferroviária, um beijo pra ela também. Ela estava na seleção, né, do Sub, Sim. Depois foi pra Ferroviária. E então, assim, porque essas pessoas me deram confiança. Eu sou uma pessoa tímida, né? Muito tímido. Não, percebemos, gente. Porque eu tô à vontade. Porque você me deixa à vontade. Mas eu sou bastante tímido. Então, assim, pra eu chegar, entrevistar alguém era difícil. Então, às vezes, um treinador falava, não, pode falar com ela. Não, vamos falar. Que legal. Então, toda essa galera, de diversas maneiras, construiu com que eu tivesse mais confiança, que eu tivesse, ficasse, acreditasse. Então, tenho que agradecer muito pra essa galera. Galera, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. As melhores cotações, uma variedade enorme de esportes para você ir faturar e fazer aquela sua fezinha, e vários jogos online que você pode se divertir enquanto o seu dinheiro se multiplica. O meu preferido não podia ser diferente, é o Futebol X, é um jogo de embaixadinhas. Você que não tem aquela habilidade no pé, pode provar esse Futebol X e vai faturando enquanto se diverte. Sabe por quê? Porque a partir de 10 centavos você já consegue jogar. E você ainda não tem o cadastro no Aposta Ganha, então é muito fácil. Já aponta seu telefone aí para o QR Code, faça o seu cadastro que é super rápido e já fatura R$5 para começar a sua fezinha. Tá esperando o quê? Você acha que em algum momento a torcida do futebol masculino e feminina serão a mesma? Será que eu quero que seja a mesma? Será que a gente quer que seja a mesma? Eu não sei se... Ai, gente, eu entre nós aqui, só entre nós. Não, mas não. Se fosse a mesma do feminino que migrasse para o masculino. No sentido de família. Exato. Eu sinto muita saudade. E não só de família, mas ser mais acolhedor. Eu sinto saudade de torcida rival, as duas sentadas no estádio. Alguns estádios ainda tem, no Maracanã ainda tem isso, né? Eu fui assistir um Fla-Flu e achei esquisitão. Você vê como eu já estou tão condicionada de que torcida única, porque isso já faz muitos anos. Torcida separada. Isso. Eu fiz várias vezes embaixadinha, que eu ia no estádio andando, aí eu passava pela torcida adversária e a outra torcida, que eu sempre estava com a camisa do Corinthians. Sim. Então eu levava alguns xingamentos assim, mas tudo bem, nunca levei pro pessoal. Era, né, a camisa que eu estava vestindo passando na frente. Sim. E depois passava lá, e o bandeirão. Então eu sinto saudade dessa rivalidade sadia. Eu também. E assim, quando eu falo a gente tem muitos exemplos legais de torcidas ao redor do país. Acho que as torcidas do Nordeste fazem muita festa.
Eu acho São nossa, muito apaixonadas por futebol. A gente teve agora o exemplo, né? As mulheres que foram para a Ilha do Retiro e fizeram uma festa linda, tivemos isso no Sul também. Mas assim, para que o ambiente do torcedor do futebol masculino seja mais acolhedor. Sim. Eu sinto que ele não é acolhedor nesse sentido. Se aparecer qualquer outra pessoa ali que queira participar da festa... Essa é a ideia. Sabe por que era acolhedor? Porque ele tinha uma ideia de agregar todo mundo. Uhum. Desde a pessoa mais bem socialmente, da pessoa mais humilde, eles se abraçavam na hora do gol. Dividiam uma mesma paixão. Eu acho que a elitização do futebol foi um processo que não foi muito benéfico nesse aspecto. Acho que trouxe um outro perfil de torcedor que fez com que dividisse, afastasse o povo do estádio. Acho que isso é uma coisa também que conta. E, de certo modo, acho que o povo está migrando para o futebol feminino. Aquela pessoa de arquibancada, aquela pessoa que já frequentou geral em algum momento da vida. Eu acho que ela está indo, de certo modo, para o futebol feminino e ela está vindo com uma carga muito mais leve, né? Então, a gente tem criado bastante essa cultura de as pessoas irem assistir as meninas jogar. Sim. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, não é que eu não quero que seja igual ao masculino, né? Eu não quero que tenha os vícios que tem o torcedor do masculino. Então, eu acho que o futebol feminino, em todos os aspectos, inclusive na torcida, no seu público, ele tem que escrever outra história. Eu sempre falo que, né, a gente já sabe que não deu certo no masculino. Já sabe que não deu certo. Então não vamos seguir o mesmo caminho. Exatamente. Se tiver que errar, que sejam erros nossos. Novos e nossos. Isso, não errando o que já foi errado. Perfeito. A gente tem aqui, já que você assim, foi craque de bola, sabe? O joelho acabou não levando adiante, a gente tem um quadro aqui que chama 2 toques. Papum. Eita, nós. Tipo aquela, chegou a bola, não tá mais comigo. Tipo Zanotti. Nossa, eu adorava fazer isso com os outros, eu fazer isso comigo, meu Deus. Vamos lá. Mas vai estar do outro lado, mas o toque é o mesmo, viu? Chegou, tocou. Vou tentar. Então vamos lá. Um furo. A contratação da Emily Lima para a seleção brasileira. Na verdade, assim, foram umas séries, né? Porque a gente tinha feito o furo do Vadão, quando ele saiu e quando a Emily chegou. Caramba. Mas o da Emily foi o que deu mais... A gente tá falando com um jornalista, né, gente? Uma pessoa da imprensa, uma pessoa... Porque se a gente fala um furo, se falar um furo, Melanie, ia ser alguma coisa que eu passei vergonha. Um furo pra ele é um furo de reportagem. Mas é isso mesmo? Isso. Tá. Pensei que eu tinha... Que eu falei um furo aleatório, pra mim um furo eu fiz alguma besteira. Sim, foi da Emily. Mas é o contrário, um furo de reportagem é algo muito valioso. Nossa. Isso que eu nos tinha ajudou, um furo, né? mas eu não dei. Vários. Nossa! Vários. Eu sabia da contratação do Ronaldo pro Corinthians. Sabia, minha gente? Não, foi uma bomba isso. Tinha uma bomba no colo. Mas eu... Segurou. Era ex-esposa, mãe do filho. Você acha que eu vou falar assim? Não, galera, vocês não sabem. Mas era um furão, hein? É demais, era uma bomba. Bora lá, uma gafe. Algumas. Eu tava numa transmissão e aí... Eu ia falar que era do masculino. Era São Paulo e algum time, e o São Paulo ia enfrentar o 15 de Piracicaba, e o nome do estádio é Barão de Serra Negra. Não sei porque eu falei Barrão de Serra Negra. Só que eu não percebi, passou batido. E aí o narrador, quê? Aí eu falei certo, Barão de Serra Negra, beleza. Quando eu saí, internet já tinha vídeo. Não sabia que o novo estádio do 15 de Piracicaba chama Barrão de Serra Negra. Nossa, gente, mas assim... Na hora, e às vezes você nem percebe mesmo, né? Você tá falando assim, sai um... Isso é que eu lembro, tá? Certamente tiveram outra, certamente. Mas a internet te lembra, né? Se você esquece, a internet Com certeza. te lembra. Se alguém ver assim, lembrar de algum, vai soltar, vai lembrar. Soltar. Quem você gostaria de entrevistar? Muitas pessoas, mas uma especial é a Kelly Smith, ex-jogadora da seleção inglesa. Ela tem uma história muito, muito impactante, eu sou fã dela. Ela se destacou no Mundial de 2007. E ela teve problema com depressão e tudo mais. Ela deu uma volta por cima, tem um livro dela sobre isso. Eu adoraria entrevistar ela. E eu falo isso porque, se eu pensar numa brasileira, seriam várias, né? Então seriam muitas. Não, e é o que você falou sobre contar histórias, né? Não várias. Só a profissional, o atleta. E no meio de um futebol, de um esporte que até então era até mais considerado masculino do que hoje. Sim. Hoje a gente está nessa luta e vem cada vez mais
sendo um esporte praticado por qualquer pessoa. Já não tem aquele símbolo masculino. E agora, a pergunta que não quer calar, Rafa. Quem ganha essa Copa? Uou, tá aqui. Eu dividi em duas partes, né? Quem eu quero que ganhe, óbvio, que é o Brasil. Mas quem eu acho que vai ganhar, acho que vai ser a Inglaterra. Eu acho que é uma seleção que está pronta para ser campeã mundial. Bom, nós ganhamos da Inglaterra no último amistoso, então... Foi nos pés, perdemos nos pênaltis, né? Foi a Inglaterra, não a Alemanha. A Alemanha ganhamos. A Alemanha tá aqui na nossa cabeça. Mas eu acho que a Inglaterra é uma seleção que tá pronta. O segundo tempo do Brasil. O primeiro, assim, eu confesso que não vimos a bola. Mas o segundo jogou demais. Eu acho que essa data FIFA foi muito boa pro Brasil, para a moral do Brasil. Os 2 jogos deixaram impressões muito boas. Então, e mais que tudo, eu acho que eu volto a falar disso. Copa do Mundo é muito mental. É jogo a jogo. É jogo a jogo, é o que o treinador ou a treinadora fala no vestiário. É aquilo daquelas reuniões entre atletas. É muito... Eu participei, nada a ver, né, gente? Mas eu participei o ano passado de uma Maccabiadas, umas Olimpíadas judaicas e tal. Nós somos um time, né, um pouco mais avançado na idade. Inclusive, chamamos Open. Para não falar veteranas, né? Vamos falar Open. A partir dos 17 anos, a partir de 18 já pode jogar. E aí a idade é até que os joelhos aguentem. E nós éramos muito mais velhas do que as meninas, né? São times olímpicos, então imagina, Israel levou o time olímpico, né? É uma Olimpíada judaica, então, mas levou o time mesmo. Então, média de idade é de 19, 20. Meu filho tem 23, tá, minha gente? Pra vocês terem uma ideia. E aí, só que o nosso psicológico, a cada conversa, a cada jogo, nós estávamos tão assim, vamos dar a vida, vamos sair aqui morta, carregada, mas não vamos desistir. Resumo, trouxemos o bronze. Éramos melhor do que o Canadá, que foi o time que a gente ganhou? Não. Mas, assim, não éramos, mas nem... Era uma diferença brutal. Mas o nosso psicológico estava tão forte que depois, na hora do futebol, a gente se jogava, dava carrinho, não desistia. Então, eu acho que Copa é isso. Fatores. É confiança que você faz dentro de campo. Às vezes, uma fração que acontece no campo, torcida... Não, torcida nem se fala, né? Torcida imprensa falando, não, bora lá, vocês estão... Ainda mais com o que a gente tem acesso hoje, né? Não tem jeito, a rede social, eu lá posto uma coisa, se alguém tá lá me xingando, não é o momento, minha gente. Copa do Mundo, você tem que apoiar e não questionar. Por quê? Não sei o quê. Não, apoiem. Então, fica a dica pra galera. Ô, Rafa, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo. Da corda Até porque é um bate-papo super gostoso, assim, e de paixões, né? A gente fala das nossas paixões em um momento de divulgar o nosso futebol feminino. Eu acho que esse é o grande intuito aqui do nosso programa da Embaixadora. E agradeço demais a tua participação, sempre agrega muito. E, novamente, dizer a gratidão que nós temos com pessoas como você, que divulgam o nosso futebol feminino não de 2019, desde lá atrás, quando quase ninguém apostava no nosso futebol feminino, na divulgação, e eu sei o quanto é difícil a gente ter informações, e você sempre foi um desses canais. Então, muitíssimo obrigada. As portas estão sempre abertas. Conte comigo e conosco para o que precisar. Obrigado. E aqui seja muito bem-vindo sempre, o que precisar de nós. E ao contrário também, se a gente puder ajudar em algo, e nós ajudarmos vocês em algo, fique super à vontade. Eu já estou me convidando. Vamos trocar muitas figurinhas, com certeza. Agradeço o convite. Como eu disse, eu sempre estou do seu lado, né? Sempre estou do lado de quem pergunta, eu não estou acostumado a estar do lado de quem responde. Foi difícil, Rafa? Foi um pouco difícil no começo, mas você me deixou à vontade, eu estou bem, estou tranquilo. Então eu quero agradecer bastante, quero falar também que, obviamente, né, quando eu comecei, eu citei a Lu Castro aqui, cito o Edson também é um cara que já está aí há muito tempo, então assim, tinha uma galera lá do qual a gente já dialogava, e bom compartilhar isso com essa galera hoje, e bom compartilhar com os canais novos, né? Que bom que apareceram muitos canais aí, muitos. Vibradoras apareceram em 2014, 2015, Fute das Minas, que estão fazendo um trabalho incrível, Empório do Futebol Feminino, eu citaria várias aqui, e que todos esses canais também continuem porque a gente já cria uma rede
de apoio muito boa. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu tô lisonjeado mesmo de ter Imagina. recebido esse convite e bater esse papo com você. Obrigada, viu, Rafa? Galera, vocês já sabem, né? Eu vou voltar a falar para vocês, por favor. Ativem o sininho. Toda quinta-feira temos um novo episódio. Daqui até a Copa estaremos falando muito sobre o nosso futebol feminino, sobre a modalidade e com pessoas de diversas áreas, né? Não só jogadoras, como bastidores, imprensa, enfim. Já sigam aí o nosso @a embaixadora Milene Domingues. O Rafa também tem o seu Insta, né, Rafa? Tem. Já... RFL Alves em todas as redes e, claro, o Planeta Futebol Feminino também em todas as redes. Já vamos colocar aí para vocês, por favor. Divulguem, deixem a opinião. Vocês participam com a gente nesse programa. E muito obrigada. E, claro, semana que vem estamos aí. Rafa, obrigada de coração. Obrigado, que Tamo agradeço, junto. de coração. É nóis. Vai, Brasil! É Brasil, vamos ganhar. Em julho estamos aí. Um beijo, boa semana. Obrigada.